Olá, salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Superi Notícias, nesta terça-feira, dia 22 de março, Superi Notícias, claro que você já sabe, é o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Sem mais delongas, vamos com a primeira notícia aqui do Superi Notícias nesta terça-feira, dia 22 de março. A partir do segundo semestre deste ano, Valadares e Montes Claros realizarão testes rápidos para o diagnóstico da hanseníase. O Brasil é o primeiro país a ofertar testes rápidos para essa doença, conhecida popularmente como lepra. Em janeiro de 2022, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 84, que tornou pública a decisão do governo de incorporar os testes ao Sistema Único de Saúde. Na última quarta-feira, dia 16 de março, o tema foi abordado em videoconferência entre a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e as referências técnicas das Secretarias de Saúde de Montes Claros, Governador Valadares e de outros 10 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco e Piauí. Em junho, acontecerá a capacitação com especialistas do Ministério da Saúde. O treinamento será teórico e prático. A estimativa é que sejam investidos 3,7 milhões de reais para este ano. E os testes rápidos serão difundidos nas unidades básicas de saúde. Com as fortes chuvas na virada de 2021 para 2022, mais de 100 pontos foram totalmente ou parcialmente interditados nas estradas mineiras por causa de queda de barreiras e de pontes, e também por causa do aumento dos buracos. Apesar de esse tipo de transtorno ser comum em períodos chuvosos, neste ano existe uma particularidade que agravou ainda mais a situação. O acesso não foi comprometido apenas em vias vicinais, que ligam distritos e cidades vizinhas, mas também em rodovias com forte fluxo de veículos e grande relevância no escoamento interestadual da produção. E tudo isso aconteceu em vários pontos ao mesmo tempo, viu? O que potencializou perdas não só econômicas, como também ambientais e sociais, com limitação de acesso à educação e à saúde, por exemplo. Na maior malha rodoviária do país, o retrato é preocupante e as condições são piores do que na média nacional. Antes das chuvas avassaladoras que desabaram sobre Minas no começo deste ano, 69% das rodovias que cortam o estado já estavam em condições regulares, ruins ou péssimas. Isso, claro, segundo a pesquisa CNT de Rodovias 2021, que verificou cerca de 15 mil quilômetros. No Brasil, esse índice é de 61,8%. Vamos falar de economia, porque o mercado financeiro elevou mais uma vez a projeção de 2022 sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador oficial da inflação. O dado subiu de 6,45%, índice publicado na última semana, para 6,59%. É a 10ª semana seguida de piora nas projeções. Os dados foram divulgados no Boletim Focus, publicado semanalmente pelo Banco Central, após consultas a economistas para os principais indicadores econômicos do país. A meta de inflação perseguida pelo Banco Central este ano é de 3,5%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, podendo variar entre 5% e 2%. A nova estimativa dos agentes financeiros leva a inflação a se distanciar ainda mais da meta. Caso se confirme a estimativa do mercado,
a inflação deve ficar fora do intervalo pelo segundo ano seguido. Para 2023, a expectativa de inflação passou de 3,7% para 3,75%, de acordo, claro, com os números divulgados no boletim. Agora, claro que vamos falar de eleições, porque a primeira rodada da pesquisa BTG-FSB aponta a polarização e o favoritismo do ex-presidente Lula e do presidente da República, atual presidente da República, Jair Bolsonaro, na disputa por uma vaga no segundo turno das eleições. No levantamento, realizado entre sexta-feira da semana passada até o último domingo, com resposta espontânea, o ex-presidente aparece com 43% das intenções de voto, contra 29% do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Os demais virtuais 7 candidatos, que dependem também das convenções partidárias para homologar suas candidaturas na Justiça Eleitoral, somam juntos apenas 24%. As convenções partidárias das eleições de 2022, claro, para a escolha dos candidatos majoritários, que consiste em presidente, governadores, vices e senadores, e também as convenções partidárias que vão definir deputados federais e estaduais, poderão acontecer de forma presencial, virtual ou híbrida, entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Na faixa nomeada de terceira via, diante da polarização entre Lula e Bolsonaro, quem aparece melhor é Ciro Gomes, com 9%, seguido de Sérgio Moro, com 8%. No cenário estimulado, apenas 5% dos eleitores não escolheram nomes. Na disputa de segundo turno, Lula aparece com 54%, contra 35% de Jair Bolsonaro. Nessa simulação, apenas 11% dos eleitores não votariam em nenhum dos dois. E justamente sobre as eleições, em meio às articulações para as eleições deste ano de 2022, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, deu indícios de que o atual ministro da Defesa, Walter Braga Neto, deverá ser seu vice na chapa que tentará a reeleição. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, dessa segunda-feira, dia em que Bolsonaro comemorou seu aniversário, o presidente da República disse que Mourão não será reconduzido na chapa e que deverá disputar uma vaga no Senado do Rio Grande do Sul. Além disso, Bolsonaro não quis adiantar o nome de seu futuro colega de chapa, mas afirmou que o nome deverá ficar mais explícito após as alterações ministeriais que devem acontecer até o fim do mês, e citou que o nome escolhido é natural de Minas Gerais. O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, disse nesta segunda-feira que é favorável a dialogar com candidaturas que se contraponham ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ex-presidente Lula, mas excluiu deste grupo o governador do estado de São Paulo, João Dória, e o ex-ministro Sérgio Moro. Em entrevista à Rádio Tiradentes do Amazonas, Ciro classificou Moro e Dória como viúvas de Bolsonaro. O pedetista admitiu, no entanto, que tem intenção de estreitar conversas com o PSD e União Brasil, em busca, claro, de alianças para a campanha presidencial, que, em seu entendimento, só devem se cristalizar em julho deste ano. O União Brasil, presidido por Luciano Bivar, tem participado de conversas com MDB, PSDB e Podemos, para, claro, uma possível candidatura única deste bloco. O PSD, sigla dirigida por Gilberto Kassab, busca lançar como presidenciável o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, hoje no PSDB. Kassab tem afirmado que seu partido terá candidatura própria e não mostrou interesse em participar de articulações com outros partidos da chamada terceira via. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu críticas feitas ao Congresso pelo ex-presidente Lula. O senador afirmou que de discursos oportunistas em período eleitoral
o Brasil está cansado. As declarações de Pacheco ocorrem após Lula afirmar que o atual Congresso é talvez o pior da história do país. O petista participou de um evento do MST, Movimento do Sem Terra, em Londrina. Lula criticou o que chamou de concentração de poder nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira, e a criação de um grupo de trabalho para discutir o semipresidencialismo. Rodrigo Pacheco afirmou que diversas matérias de interesse público foram aprovadas ao longo desta legislatura e que os congressistas protegeram a democracia. Abre aspas para Rodrigo Pacheco. Uma declaração deformada, ofensiva e sem fundamento, fruto do início da disputa eleitoral, que faz com que seja interessante falar mal do parlamento, disse o senador Rodrigo Pacheco. Vamos falar agora de um nome que disputou as eleições para presidente da República em 2018, ficou em segundo lugar na eleição para prefeito de São Paulo em 2020 e que neste ano de 2022, diferentemente do que muitas pessoas estavam comentando nos bastidores políticos, vai disputar um pleito, uma cadeira como deputado federal. Falo dele, Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e que anunciou nesta segunda-feira que será candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Ele era pré-candidato do partido ao governo de São Paulo, mas desistiu da disputa. Em seu perfil nas redes sociais, afirmou ainda que a decisão foi tomada para fortalecer a esquerda no Congresso. Coordenador do MTST e membro da direção do movimento de esquerda Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos tem 39 anos e nasceu em São Paulo. Em 2020, ele foi o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. Chegou a ir para o segundo turno, mas perdeu a eleição para o ex-prefeito Bruno Covas do PSDB, que morreu vítima de um câncer em maio de 2021. O governo federal é o maior culpado pelo aumento do preço dos combustíveis no Brasil. A avaliação é da pesquisa BTG-FSB, divulgada nesta segunda-feira. Ao todo, 29% dos entrevistados afirmam que o governo é o maior responsável pelo salto no valor da gasolina, do diesel e também do etanol. A política de preços da Petrobras aparece na sequência, com 22%. Os governadores, por causa dos impostos estaduais, significam 21%. O aumento do preço do petróleo, provocado pela guerra na Ucrânia, corresponde a 18%, enquanto 5% consideram que todos esses fatores levam ao aumento. 1% nenhum dos citados e 4% não sabem ou não responderam. O Super Notícias desta terça vai para o seu primeiro intervalo. Não saia daí, porque eu volto já já. Lembrando que você também pode acompanhar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV Canal 20 através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Super TV e lá você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV Canal 20. Não perca, fique bem informado, fique ligado aqui na TV a cabo. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Não saia daí.